Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Esse programa é proporcionado pelos voluntários do Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. É uma alegria e uma honra recebê-lo. Na mesa temos os facilitadores, da minha direita para a esquerda, José Nilson, Orígenes Caetano e Wilson Trindade. Boa noite, cavalheiros. Boa noite. Boa noite. Então, questão de número 255 para a gente dar sequência. E a pergunta é: devemos nós, os espíritos, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? E a resposta de Emmanuel: a divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no Fora da Caridade Não Há Salvação, é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. Todo serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Urge, contudo, que os espíritas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Então ele está perguntando aqui para nós nessa questão aqui, se a gente deve praticar somente a caridade moral ou a caridade espiritual também, né? Bom, o momento é bastante oportuno, né, para a gente conversar, porque o mundo vem passando por essas necessidades, né? E essas necessidades de você olhar um pouco mais com carinho para o seu semelhante acontece justamente quando a gente tem problemas, né? Eventos aí que são contrários ao bem-estar do ser humano, da natureza. Quando isso tem uma modificação no seu curso, e ainda mais de repente somos pegos de surpresa, é como se fosse um convite para todos nós. Olha, está na hora de ajudar o teu semelhante, está na hora de ser ajudado, está na hora de você fazer alguma coisa. E é o desafio da gente quebrar aí essa nossa máscara e entendermos a necessidade de ajudar e de fazer uma caridade, não só ela espiritual, né? Na esfera do espírito, mas na esfera da matéria, porque nós vivemos na matéria. Então, se nós estamos aí com falta da matéria por N fatores, por exemplo, um desastre ecológico, ou então essas chuvas aí, tudo isso aí vai levar o ser humano a refletir e a trabalhar em benefício daqueles que estão passando por necessidade, né? Então, nada mais justo que nós possamos ser iluminados, né, nesse momento e despertar dentro de nós esse sentimento de fraternidade e realizarmos uma caridade, né? A caridade ela é com o outro, mas na realidade o benefício é seu, porque você vai treinar agora virtudes que estão adormecidas, né? Então você vai quebrar o orgulho sendo humilde, compreendendo, tendo compaixão, se colocando na dor do outro. Então, são momentos oportunos para quebrar o nosso ego aí. É um momento oportuno. Quando a gente entender dessa forma, o mundo não necessita mais tanto dessa dualidade, né? De bem-estar e catástrofe, né? Doença, saúde. Vai chegar esse momento, né?
Às vezes a gente vê livros aí que conta que o clima sempre é ameno, sempre é o mesmo, né? E não tem essas variações, né? Mas é isso, da minha parte, eu acho que é isso aí. Senhor José Nilson? Você vê que o slogan do Espiritismo é fora da caridade não é salvação. Naturalmente que o planeta mais atrasado, a necessidade da caridade material é muito forte. Uma criança está com fome, não adianta só caridade espiritual, você vai ter que dar o leitinho da criança. Então a caridade material faz parte. Agora, a proporção que fomos evoluindo, as necessidades materiais vão sendo ajeitadas no planeta. Então, a caridade espiritual, com certeza, ela ainda vai prorrogar durante muitos e muitos séculos. Mas o Kardec foi muito feliz quando chamou a atenção disto, essa caridade. Jesus fazia isto. Você vê, Jesus tinha caridade espiritual o tempo inteiro, mas a material ele não dispensou. Você vê ele na multiplicação dos pães, ali é um exemplo da caridade material ali que ele não faltou, dos doentes, ele tratando do leproso, ele mostrando isso, é uma necessidade imensa, porque a caridade é o amor em movimento, então naturalmente nós precisamos ainda ensaiar a prática da caridade durante muitos milênios, para ela realmente ser uma virtude já natural, exteriorizável por nós. Então, a necessidade dessa caridade, as duas não podem ser dispensadas. No nosso planeta atual, planeta de prova e expiação, as duas têm que estar juntas. Vamos lá, questão 256. Como interpretar a esmola material? No mecanismo de relações comuns, o pedido de uma providência material tem o seu sentido e a sua utilidade oportuna como resultante da lei de equilíbrio que preside o movimento das trocas no organismo da vida. A esmola material, porém, é índice da ausência da espiritualização nas características sociais que a fomentam. Ninguém de certo poderá reprovar o ato de pedir e muito menos deixará de louvar a iniciativa de quem dá a esmola material. Todavia, é oportuno considerar que à medida que o homem se cristianiza, iluminando as suas energias interiores, mais se afasta da condição de pedinte para alcançar a condição elevada do mérito, pelas expressões sadias do seu trabalho. Quem se esforça nos bastidores da consciência retilínea, dignifica-se e enriquece o quadro de seus valores individuais. Fantástico. Está em plena ressonância a resposta de Emmanuel 41 do Livro dos Espíritos, que Kardec fala que é uma questão até de educação. A pessoa ficar presa na esmola quando a gente não tenta mostrar aquela pessoa, claro, quem tem, evidentemente, amizade com a pessoa. A questão da educação moral, né? Então a gente meio estimula a pessoa a ficar presa numa preguiça moral. Quando a gente conhece a pessoa, está sempre pedindo lá o recurso, em vez de despertar que ele tem condição, através da lei do esforço, a lei do trabalho, a lei do progresso e a lei do mérito dele crescer como espírito imortal. Então, muito interessante a resposta de Emmanuel, porque está em plena ressonância com o Livro dos Espíritos, o alerta do Senhor Kardec. Podemos dar, mas a gente meio está estimulando uma preguiça no outro ser. Essa última frase que ele fala aqui, né? Quem se esforça nos bastidores da consciência retilínea, dignifica-se e enriquece o quadro de seus valores individuais. Então, ele falando aqui que cada um tem que buscar, tem que trabalhar, tem que ir atrás das suas coisas. Às vezes, há momentos na vida de cada um de nós que a gente precisa realmente receber, a gente precisa de uma ajuda, né? Passando por alguma necessidade, aí a gente falando agora de parte material. Mas ele fala aqui da necessidade do esforço próprio, porque quando Kardec pergunta para os espíritos, né, qual o objetivo da encarnação, eles são enfáticos em responder: evolução, aprendizado. Então, se a gente está encarnado, é para a gente conviver, evoluir, se esforçar, se desenvolver intelectual e moralmente. Então, assim, você vai se desenvolver quando você ajuda, né? Se você está precisando ser ajudado, mas a hora que você se fortalece, é a hora de você retribuir aquilo que você recebeu. Então, você começar a dar também, que isso faz parte, né? Não só direitos, mas deveres também.
aí? Eu essa semana teve um fato interessante comigo. Foi um rapaz lá no consultório, ele é morador de rua. Aí eu pedi para subir tudo. E ele é folgado. Ele é espaçoso. Aqueles caras espaçosos, falante, não sei o quê, e já toma liberdade. Mas aquela tarde eu estava diferente. E eu acho que tinha algum espírito amigo aí dele, principalmente, querendo levar uma ajuda, né? E aí eu falei, poxa, Cláudio, trouxe ele para dentro, eu falei, você, há quanto tempo que eu te conheço, você está nessa condição, não saiu, eu queria ver tanto você tem um potencial muito grande de sair dessa vida. E aí não sei porque eu dei um abraço nele, mas eu dei um abraço diferente, eu mesmo senti que o abraço era diferente. E aí ele falou, Caetano, você sabe que nunca as pessoas falam isso, me estimulam para nada. Sempre as pessoas me desestimulam, né? Que eu sou assim, que eu sou isso. E eu percebi nele alguma coisa assim que acendeu alguma coisa, porque o abraço foi diferente. Depois ele me abraçou de novo. E foi uma conversa rápida, tudo muito rápido, mas muito significativo. E aí deu um terceiro abraço e foi embora. Então, às vezes, o que eu percebo é isso, falta um pouco da gente estar um pouco conectado, que os espíritos falam que a hora que a gente tiver essa conexão com o mundo espiritual um pouco mais acentuada, as coisas vão acontecer muito mais fáceis. Tanto a gente vai perceber, quanto o outro semelhante àquele que você está conversando. Então, eu percebi porque foi diferente. Mandei subir, foi um atendimento diferente. Foi rápido, mas para mim foi significativo. E eu tenho certeza que para ele também, eu acho que se enquadra um pouco aí nessa questão da esmola. Ele foi buscar a esmola mesmo, né? Foi buscar um dinheiro lá. Mas o que talvez o maior valor que ele levou, talvez tenha sido um pouco daquela conversa, que para mim foi significativa. E eu percebi isso também nos olhos dele, sabe? Então, eu acho que a gente tem muitos motivos aí para entender que essa esmola moral, esmola material, são significativas. Mas depende muito da forma como você age, né? A forma ela é muito importante. Você vê a esmola, o nome já está dizendo esmola. Normalmente é preciso às vezes ter cuidado, que às vezes ela humilha a pessoa. Mas você veja, às vezes, uma pessoa dá uma ajuda, faz uma caridade, uma esmola, pensando em ser candidato político, por exemplo, ser candidato a vereador. Ele deu um prato de sopa. É melhor ele ter dado o prato de sopa com a intenção de ser candidato do que não ter dado nada. Mas não teve muito significado, porque o que ele fez era só para aqui, não teve um sentido maior. Quando a caridade, aí ela já entra uma conexão espiritual maior, como o Caetano falando ali do abraço da pessoa, já entra a conexão, porque tem almas queridas que estão torcendo pela pessoa, está ali, é diferente, você está numa conexão maior. Então, essa esmola é melhor do que nada, é melhor do que não dá, mas é preciso aprofundar o assunto. Ele sempre na direção do aprofundar no sentido espiritual, que é o sentido de valor, de significância mesmo. Mas a gente também não pode condenar a pessoa que não, cara, quem ser candidato a vereador, distribuiu bastante coisa, não tem nada não, pelo menos distribuiu. O que ganhou, já queria estátua, já recebeu a estátua, está satisfeito aí, não. Foi melhor dar estátua para ele, que era o que ele queria, pronto, o pagamento dele já foi dado. Agora é diferente do sujeito que faz, imagina a surpresa de uma creche, que eu digo, às vezes o camarada está ali ajudando uma criancinha numa creche. E aquela vozinha, aquela bisavó, aquela tia, acompanhando a criança, que ela está interessada na criança. Esse camarada, ele começa a receber proteção dessa bisavó, que nem conhecia ele.
simplesmente pelo ato dele estar ajudando aquela criancinha, ele já encontrou um protetor dele que não estava no pensamento dele. Ele nem sabe que está sendo protegido, que é que ela diz. Ele está ajudando meu neto. Não vou deixar nada de ruim acontecer com ele. Essas conexões espirituais que é importante. 257. A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? E a resposta: a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é uma divina claridade da certeza. Que poético, né? A resposta, né? A esperança é um reflexo dos bálsamos da crença e a fé é a divina caridade da certeza. Isso é muito interessante, porque é uma coisa que a gente se apega pouco. Por quê? Porque aí essa fé, ela para mim, está diretamente relacionada com a justiça de Deus. Então, quando eu sei das leis divinas, que são perfeitas, que não há injustiça, e que eu preciso obedecê-las, e que quando eu não obedeço, eu vou ter que reparar, me ajustar com essas leis, né? Então está tudo certo. Eu que tenho que fazer o serviço de casa. Então, quando você tem essa certeza disso, você nunca perde a esperança. Agora, quem não tem essa certeza, fica desesperado. Isso é interessante. Por isso que a calma, a serenidade, é uma virtude muito peculiar nesses homens, essas pessoas mais espiritualizadas. Porque tem certeza, tem calma, não precisa se afobar, né? Mas não é uma calma, uma certeza fingida, mas é que é como se você já soubesse isso, né? No Evangelho fala assim, não é como uma prepotência minha que eu já sei das coisas, não. É que você tem a certeza porque você está inserido nesse contexto. Você não tem como fugir disso, né? E quando a lei divina te manda um modelo para você seguir, mas esse modelo ele vai participar das coisas do cotidiano teu, vai sofrer os mesmos percalços que você sofre na sociedade, ali na comunidade, nas leis daquele tempo. Você tem ele como modelo para ele te oferecer, olha, tem esperança, porque dá para fazer, porque eu venci, eu superei essas coisas. Eu não precisava passar por nada disso, vocês precisam. Então, assim, eu me apego muito na questão das leis divinas, porque eu sei. Agora, eu não consigo colher uva se eu plantei maçã. Eu só colho. Olha, isso é a coisa mais importante na lei. Você só colhe aquilo que você fez. Você não colhe o que você não fez. Não é verdade? Ah, mas o sócio me passou a perna. O sócio não passou a perna em você. Você que foi imprevidente, confiou demais, incauto, e não percebeu que ele era inescrupuloso. A falha é sua, não é dele. Ele já é assim. Agora você tem que ser mais atento para não cair nessa cilada, não é? Porque sempre a gente terceiriza o nosso problema. Então, a questão da lei aí é um assunto meu, é particular. Eu e Deus. Então, quem tem que resolver isso sou eu, e eu vou ter que resolver. Agora, para o espírita, isso é muito mais, entre aspas, mais fácil. Porque ele sabe. Agora, se ele tem vontade de fazer ou não, é outro problema, né? Se ele tem força de vontade, coragem, lucidez. E é o que a doutrina espírita vai passando isso para a gente, né? Então eu vejo que isso aí é o que me fortalece para poder ter esperança, né? Sempre. Você vê como o Kardec, quando fala, né? Para ser feliz, né? Precisa ter fé do futuro. Ele diz que acredita em Deus, tem fé do futuro. Né? Quem está com a consciência tranquila tem paz. E precisa do mínimo material, o mínimo possível para material. Que qualquer trabalho digno consegue, ele chama a atenção. Então a fé é a esperança, que a igreja chama de teologal, ela diz virtude teologal, porque
a pessoa, vamos imaginar, uma pessoa está vivendo um momento de provas, de dificuldade, de expiação. Ele diz assim, bom, eu estou vivendo, eu tenho certeza que se eu me harmonizar com as leis divinas, como o Caetano acaba de dizer, harmonizar, eu tenho certeza que vai tudo melhorar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quanto tempo, eu tenho esperança que Deus pode até encurtar esse tempo, se for conveniente. Mas eu tenho certeza disso. Aí ele diz, então como é? Ele diz assim, a situação está ruim, mas eu vou ser cada vez mais honesto. Não vou querer nada que não seja do meu trabalho, nada do outro. A situação está ruim, eu vou reclamar o mínimo possível. A situação está ruim e eu vou ver se eu posso ajudar as pessoas. Se eu não puder, pelo menos eu faço uma prece. Isso eu posso. Ele diz assim, eu vou nessa certeza, essa esperança dele mistura com a fé de uma forma que não tem limite. É como lá o Jó, está perdendo tudo, não, mas a fé dele, ele continua, Deus deu, Deus tirou e Deus pode devolver tudo de novo e voltou tudo de novo. Essa certeza que esses grandes trabalhadores fazem. Então, Chico Xavier veio lá, toda a dificuldade de saúde, de família, de dinheiro, mas ele disse, mas eu tenho que percorrer esse caminho, porque eu compromisso, eu sei, se eu percorrer esse caminho vai dar certo, e vai em frente. É você olhar, por exemplo, um Divaldo, 97 anos, rapazinho pobre, de uma cidade do interior, num bairro pobre, mas ele diz, eu tenho certeza, se eu percorrer esse caminho vai dar certo. O espírita tem certeza que se ele seguir os postulados espírita, vai dar certo. Pode ter dificuldade, vai dar certo. É questão dele saber. Por isso que Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será vitorioso. É perseverar nas leis divinas, como diz o Caetano. Perseverar nos ensinamentos que Jesus diz. Perseverar nos postulados que o Espiritismo aponta. Com certeza vai dar certo. A gente não sabe como é. Diz, mas a prova está difícil, está dura, mas vai dar certo. Essa certeza, porque a esperança lhe dá certeza, como a gente diz, ter certeza que se eu levantar esse objeto, eu soltar, ele vai cair. Eu tenho certeza que vai cair, por causa da lei da gravidade, eu sei que vai cair. Então, essa certeza é a fé. A fé, você ter certeza de uma coisa que você não está vendo. Certeza absoluta. Tenho certeza que se eu trabalhar no bem, eu vou me harmonizar com espíritos superiores a mim. Você não está vendo e você tem certeza. Isso vai acontecer. Por isso que ela trabalha muito junto, a fé e a esperança. E tem uns objetos, uns bangalangadang que eles botam. Na Bahia tem muito. Fé, esperança e caridade. Eles botam os balangadang, os três juntos. Fé, esperança e caridade. As mulheres usam aquele balangadang. Balangadang? Balangadang que eles falam. Aquele, os enfeites. É tipo aquelas coisinhas que eles fazem de enfeites. Balangadang. Parece Dorival Caymmi fez as músicas do Balangadang. Vamos lá, questão 258. No caminho da virtude, o pobre e o rico da terra podem ser identificados como discípulos de Jesus? E a resposta: o título de discípulo é conferido pelo Divino Mestre a todos os homens de boa vontade, sem distinção de situações de classes ou de qualquer expressão sectária. Com responsabilidade dos homens materiais ou sem ela, o homem é sempre rico pela sua posição de uso fruturário das graças divinas e, além do mais, temos de ponderar que em toda situação a criatura encontrará responsabilidade na existência, razão porque os sinceros discípulos do Senhor são iguais aos meus olhos, sem preferência de qualquer natureza. São iguais aos seus olhos, perdão. Fantástico. Eu me lembrei do Zaqueu, né? Como rico materialmente, mas pobre no olhar do espírito imortal. No encontro terapêutico com Jesus, se transforma
no rico, ou seja, levando a Boa Nova onde se encontrava. Então, no belíssimo livro Boa Nova, é interessante porque tem um capítulo mostrando esse encontro de Zaqueu com Jesus na casa dele. Então, fica aí um convite, né? Não só o verbo ter, é o verbo ser, conduzindo o verbo ter. Eu tenho algo que foi como empréstimo, como o professor José Nilson acabou de salientar, né? O que eu sou, essa condição de filho de Deus, um irmão mais novo do Mestre Jesus. Isso é um grande desafio, porque como você é rico na matéria espiritualmente, né? Porque a gente já tem essa informação do espírito imortal. E isso é significativo, porque você sabe que os valores materiais aí você vai utilizar com muito respeito, com toda a dedicação, mas sem se escravizar por isso, né? Então, é um desafio muito grande. Por isso que o espírita ele tem uma vantagem significativa, porque ele sabe. Então, os valores são inversamente proporcionais, são inversos, né? A matéria é o espírito. Olha, eu estou vivendo na matéria, mas os valores que eu tenho que cultivar são espirituais. Eu tenho os valores passageiros aqui que vão ficar, beleza. Mas é um desafio. Então, e aí nós temos demonstrações aí desde sempre, né? Jesus lá convidando o jovem mancebo a vender tudo. E ele vai entender essa coisa, como é que eu vou vender tudo? Né? Apesar dele vir falar da vida futura, mas a gente naquela época não entendia tão bem. E agora a vida futura a gente já sabe, a gente já entende. Então, esse talvez seja o maior desafio nosso, como é que eu espiritualizo a matéria, né? Quando que ainda o fator material é preponderante no nosso mundo. É desafiador mesmo. Né? Vamos lá, para terminar esse capítulo, questão 259. No que se refere à prática da caridade, como interpretar o ensinamento de Jesus? Aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo que tiver, lhe será tirado. E o comentário de Emmanuel. A palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos em todos os tempos, para a alma humana, na sua ascensão para a sabedoria e para o amor. Antes de tudo, busquemos ajustar o conceito a nós próprios. Se possuirmos a verdadeira caridade espiritual, se trabalharmos pela nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado, mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados, porque depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo para as nossas almas, o que não poderá acontecer aos que lançarem mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida, com a mais evidente despreocupação de seus legítimos deveres, esquecendo o caminho melhor, trocado então pelas sensações efêmeras das existências terrestres, contraindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro, então mais difíceis e dolorosas. Profundo, né? Então me lembrei da parábola, Jesus ensinando em Lucas 18, o fariseu publicano. O fariseu com esse movimento do orgulho, da vaidade, né? Falavam até que eram filhos da luz, mas o Emmanuel está dando a dica, eles não internalizavam as virtudes, eles não internalizavam os ensinamentos, enquanto que o publicano nem erguia os olhos ao Pai agradecendo, né? E Jesus fala, esse voltou justificado. Então, Emmanuel está nos convidando a essa reflexão, esse olhar sincero perante a nós mesmos, para nós não tombarmos, e esse o José Nilson pode explicar melhor no campo da psicologia, o ego mascarado, a pessoa pseudo-humilde, né? Pseudo-boa, etc. Né? Então, ele está falando, olha, cuidado, quem tem, mas está no caminho da verdade, vai ganhar mais. Quem não tem, que é o pseudo-amor, pseudo-humildade, vai ser lhe tirado. Normalmente, a morte que tira as nossas máscaras quando a gente volta para o mundo espiritual, se é claro, estivermos usando máscaras. Você sabe, o Emmanuel diz aí na frase, que no início ele fala como a resposta dele, a verdade é a luz, Jesus é a luz,
como se fosse um prisma. Como é que ele fala aí? A palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos. O que as palavras de Jesus, o Emmanuel diz numa maneira poética, que ele, o Emmanuel é poeta também, e bonita. Realmente Jesus, ele traz uma luz, e isso é como se fosse um prisma, vai irradiar, e cada um vai captar a luz que ele tem capacidade. Tem gente que só pega numa frequência, outra noutra, quer dizer, ele jogou para todo tipo de frequência. Eu vejo agora nesse objeto, agora, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que nós estamos vivendo esse momento. Tem pessoas que estão ajudando, estão fazendo barulho com a ajuda. Está botando o avião, o helicóptero, e não é aquela que Jesus disse, não deixa a mão esquerda não saber o que a mão direita está fazendo. Mas é importante o que ele está fazendo, porque aquele empresário que está fazendo isso, ele está acordando outros empresários também a fazerem. E vai precisar, nessas mudanças no nosso planeta, que ainda a vaidade humana ainda se acerbe. Não tem problema. Não tem problema que o camarada é empresário e diz, eu vou fazer a ponte, está lá, gastei 50 milhões na ponte, fui eu que dei do meu bolso e pronto. Às vezes, essa arrogância dele pode acordar algumas pessoas. O que importa é que ele faça, ele faça mesmo. Esse aparecer ou não vai depender, porque depende do prisma que está essa luz atingindo ele, mas já está atingindo. É essa que eu vejo como importante. Ele disse, ele é bom. Então, por exemplo, eu vejo o Neymar, mandou helicóptero, vim trazer material. É bom, não tem problema. A luz atingiu ele num prisma, não tem problema. Ele está ajudando, está fazendo. O outro empresário tal, o Messi agora vai mandar também coisas. Não tem problema nenhum que ele vai aparecer, porque é o jeito, mas está aparecendo para ajudar, então pode estar despertando interesse em outro. Agora, tem aqueles que estão fazendo um anônimo, esse é o mais belo, mas às vezes ele precisa chamar o incentivo da caridade anônima. O Chico fazia a caridade anônima, esse é importante que tenha, mas ainda na fase nossa, ainda precisa aquele que faça caridade fazendo barulho, mas que seja caridade, não tem problema. É porque a gente também está cobrando do outro uma perfeição, né? Sim. Quer que ele seja caridoso e ainda seja humilde. Aí é difícil com aquilo tudo que a pessoa tem, né? Eu tenho um primo muito rico, eu falei, Júnior, está na hora de você começar a fazer caridade, você é muito rico, você tem muito dinheiro. E aí ele falou, mas sabe uma coisa, eu não gosto de fazer caridade. Eu falei, mas Júnior, você vai fazer o seguinte, você dá sem gostar, porque quem recebe gosta de receber. Não importa isso. Né? Porque o interesse é você dar, ajudar, e um dia essa ajuda que você deu para os outros e que você não quis fazer, os outros estão te agradecendo, e esse benefício ele vai te ajudar a da vida futura. Eu me lembro daquela passagem do Chico, onde a mulher agradece, vai com Deus, né? Que poderia ser o contrário. E o Emmanuel fala, olha, tem aí um rastro aí de luz que ela está... Então, às vezes, eu brinco assim, que eu estou no semáforo, em algum lugar, e eu vejo que a pessoa, eu posso dar algum dinheiro, eu dou, não tem nenhum problema. E, às vezes, a pessoa fala, muito obrigado, vai com Deus. Eu falei, olha, R$2, para o cara falar, vai com Deus, está valendo a pena. Não é verdade? Se a gente soubesse esse vai com Deus, o significado que tem, a gente daria. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, sim, mas é uma verdade. É uma verdade. Então, é assim, o benefício que uma boa palavra, um bom pensamento, ele exerce sobre o outro, ele é enorme. Então, mesmo que está ainda com a vaidade de estar dando, não tem problema. É porque a gente tem mania de cobrar a perfeição do outro. É aquele lance, para de ver o cisco no olho do outro. Não é verdade isso? E para despertar determinadas pessoas, precisa, por exemplo, para despertar os grandes empresários, precisa que um empresário faça, para despertar ele. Ele tem que saber, o cara está fazendo, eu também vou fazer. Por vaidade, ele quer fazer até mais do que o outro. E é ótimo.
Não tem problema. Que por vaidade o cara começa a fazer escola nas cidades que não tem escola. problema. Não tem problema. Que bote o nome da mãe dele na escola, não tem problema. Mas faça escola e dê para a prefeitura pobre. Não tem problema. Muito bom. Porque, na realidade, isso vai estar ajudando ele também no futuro. Sim. Né? Bom, então, agradecemos facilitadores, o Wilson Trindade, Caetano de Santos, o José Nilson, e a você que sempre, constantemente está emitindo bons pensamentos e auxiliando para que a obra de Emmanuel, o Consolador, seja divulgado na rede mundial de computadores. Com a permissão divina, nos vemos no próximo encontro. Muita paz. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.